Então, FNAF ser ruim é culpa dos fãs? Bem, eu acho que a gente vai trabalhar hoje reagindo ao vídeo do... Vai reagir aqui ao vídeo do Nikeman Zero. O vídeo original vai estar na descrição, não sei, acho que dá uma força lá pro cara. E bora lá ver esse vídeo. É um assunto meio, sei lá, FNAF. FNAF é uma franquia estragada pelos fãs. Bem, bora assistir isso aqui e entender melhor, né? Dá um like, dá uma força lá no canal do cara, tá bom? Dá uma força lá pro cara, tu vai revindo aqui. Uma força lá pro cara, beleza? Bora ver o original, dá um like, se inscreve lá, beleza? Bora lá. O jogo Five Nights at Freddy's, mas será que você sabe a história por trás do jogo? Meu filho. Sansão. Você não sabe o quanto que dói. O quanto que dói. O quão difícil é hoje em dia, Sansões. O quão difícil agora. O quão difícil é hoje em dia, Sansões. Saudades da época que você estava nessa cozinha aí, na sua casa. Não tinha vírus, mímica, oh meu Deus. Guard watching the security cameras at a Chuck E. Cheese style restaurant called Freddy Fazbear's Pizza. Olá, internet! Sejam bem-vindos a mais um podcast de FNAF. Não, eu tô só... Nossa, mas eu vi muito vídeo de lore de FNAF. Eu vi muito vídeo de lore de FNAF. Eu já... Mano, eu tinha parado em 2025 de acompanhar essas coisas que eu tava gostando. Eu não tava mais vendo muito. Aí depois do filme eu voltei. Lembrei, eita, Pop 5 vai vir, né? Deixa eu voltar aqui, ó, ver essas coisas. Comecei a ver FNAF de novo. Sabe? Aí eu... Todo mundo é como se fosse me reacendesse. Chegando umas coisas novas, eu me se reacendendo. Esqueci que foi o primeiro... Foi o FNAF que eu nem caguei, nem tava sabendo direitinho que ia ter. Eu tava lembrei dos 10 anos, mas... Aí eu comecei a acompanhar agora de novo e aprendi como está a lore hoje em dia de novo, né? E bem, eu voltei depois do filme de FNAF, tá? E eu... Aí eu pensei, eita, Pop 5 vai vir aí, né? Eita, Pop 5 tá vindo, bora voltar aqui aos trabalhos. Aí voltamos com o FNAF, voltei com o FNAF aqui também. Tô com afta, então desculpa a fala embolada aqui, né, mesmo? Tá doendo pra falar, então bora lá. Bora ver de novo aqui o vídeo. brincando, não é podcast. 7 anos de Five Nights at Freddy's. Mais de 10 jogos, mais de 10 livros, coisas escondidas em sites, coisas escondidas em outros sites. Maria. É isso, meu filho? É, que edição magnífica. Meu Deus! Meu Deus! Ai! Ai, meu Deus! É isso? Imagine criar um aplicativo com a sua Meu assinatura, Deus. só com o poder da imaginação. Conheça a base... Teve um anúncio aí. Teve um anúncio. FNAF é uma franquia Mano, parabéns pra você aqui. Introdução, só que 2. Você acompanha o FNAF desde seu primeiro jogo lançado. Acompanhamos a criação de uma grande história, influenciando o nicho de jogos de terror. Nossa, vai ter dos maiores tudo, exemplos velho. de mascote horror. FNAF Oh, desvendar um meu grande Deus, mistério, tendo poucas informações sobre o que aconteceu naquela pizzaria mal assombrada. Isso foi uma boa já- sacada. Vários canais começaram a crescer e teorizar mais sobre o jogo, mas infelizmente, isso também deu início a algo que bagunçaria a história dessa amada franquia. No dia 12 de agosto de 2014, um vídeo é upado no YouTube. 4 dias depois do lançamento de FNAF. Aviso, o jogo mais assustador em anos. Five Nights at Freddy's, parte 1. Vídeo esse do Mark Blyer. E já respondendo, sim, ele é o cara do... Was that the bite of 87?
esse vídeo foi o estopim para o sucesso de FNAF. Após isso, FNAF foi recebendo mais relevância e se tornando um dos jogos mais procurados de 2014, até que no dia 23 de outubro daquele ano, um canal de teorias resolveu upar um vídeo que mudaria a história de FNAF como um todo. Five Nights at Freddy's, o monstro mais assustador é você, do aclamado Game Theory, iniciando de vez a intensa procura para descobrir a história de Five Nights at Nossa, gente, o que você fez? Scott Calton, vendo a fama e reconhecimento que ele estava recebendo por causa do seu jogo, resolveu fazer uma continuação para FNAF. Assim, no dia 11 de novembro de 2014, foi lançado Five Nights at Freddy's 2, que se passava antes do FNAF 1. Isso foi uma medida feita para confundir os canais de teoria. Aí que os dois temos que um, aí depois é assim. Eu vou tentar pelo que eu me lembro, tá bom? A timeline. Não timeline não. A ordem cronológica. Primeiro é Skrik of Mimic, depois o 4. Depois eu acho que é o... Depois é o 2. Depois eu acho que é o Sister Location. Depois acho que é o 1. Nossa. Aí depois eu acho que é o 3. Eu não sei. É o que me discussionar. Acho que nem toda pique, eu não sei. Aí Help Wanted, eu acho que aí depois é Script Breach. Eu não sei, Help Wanted 2. E o Ruin, eu acho que é isso. Não me matem se estiver errado, viu? Desculpa aí. Pois já tinham descoberto a lore do primeiro jogo em pouco tempo. Scott Calton, quando descobrem a lore mais óbvia que é escrita. Uou! Scott adicionou também mais coisa pra história, contando a história a partir de minigames, mostrando o Homem Roxo e a morte Homem de roxo! de Saudade Charlotte. quando era o Homem de roxo e não o Mimic. E algumas outras coisas só pra encher linguiça. Mas mesmo assim, isso não impediu os fãs Ah, de que animação descobrirem mais suave, coisas da né? lore. Muito massa, muito massa. No dia 2 de Gostei. março de 2015, foi gosto lançado desse FNAF canal, né? 3, sendo o último jogo em mente dessa franquia. FNAF 3 tinha dois finais, o final ruim, que o guarda é demitido e as almas ainda ficam presas nos animatrônicos, e o final bom, onde tudo pega fogo e as almas são libertas. Os minigames já deixavam claro tudo que aconteceu na história até então, um ótimo final para essa trilogia até o momento. Mas sabemos que não acabou por aí. Scott viu que as teorias estavam aumentando mais ainda, viu que cada jogo lançado, mais dinheiro entrava na conta, mais fama ele ganhava, então ele pegou uma folha, escreveu, comeu e cuspiu um jogo, que só complicou mais ainda a situação, e esse é o início de FNAF 4. Tem gente, eu não sei se isso é verdade, eu acho que não, mas tem gente que fala que tudo depois do FNAF 3 foi por causa do jumpscare do Springtrap, que estavam falando que não era nada assustador, que era só ele. Aí o povo fala que aí o Scott fez o quarto jogo pra ser assustador, pra calar a boca do povo que disse que estava sendo amigo. Eu acho que isso não é verdade, não sei. Corrijam aí Agora... se for. Digam aí, isso é verdade ou não? Eu não sei se é verdade ou não, mas pô, tem gente que fala que é isso. Eu acho que não. Acho que agora o dinheiro. A lore começa a bagunçar Desculpa. de vez. Aqui, até hoje, não sabemos com quem jogamos de fato. O jogo se passa provavelmente alguns dias depois da morte da criança chorona. Os teóricos de plantão falam que a gente joga com Michael Afton, tendo que lidar com aquele trauma de ter matado seu irmão. Nossa, eu não sei Disse não, também que o William usa aqueles sei lá tanques de quem é, gás né? alucinógenos do FNAF Sister Location para causar aquelas visões assustadoras dos animais. Que, cara, vendo hoje em dia é engraçado até, mano. É meio exagerado. Mas nessa parte eu acredito que o jogo se passa no FNAF 1 enquanto ele tá dormindo lá, porque é apresentado no quê? filme também e... Véi, peraí. Ô, qual é o seu nome? Nightmare Zero. Nightmare Zero. Peraí, não vou só botar aqui. Oh, meu Deus. Nightmare Zero. Nightmare Zero. Que viagem, claro que não. Nada a ver, a bichinha. E isso não é uma teoria muito descartável não, porque o Survival Logbook tá literal um desenho do Nightmare Fredbear. E cara, eu acho essa hipótese legal, e eu acredito bastante nela. Não tem nada.
Aqui Não, já pode vamos ter uma logo vez, pro mas Sister sei Location, lá. que se passa alguns anos depois do FNAF 4, onde Michael Afton, mais crescido, vai procurar o pai dele que foi comprar cigarro. O pai tinha deixado um bilhete falando pra ele, lá no lugar onde ele trabalhava. Aonde o pai dele trabalhava, você me pergunta? Ele trabalhava na Sister Location, que é algo separado da Fazbear, algo exclusivo do William. Descobrimos também que a Elizabeth, irmã do Michael, morreu por conta de um dos robôs criados pelo seu próprio pai. Então, após todos esses acontecimentos, Michael Afton vai até a Sister Location e acaba sendo usado de fantasia para os animatrônicos fugirem. E, impressionantemente, o Michael não morre. Ele virou meio que um zumbi por conta da parada que tem explicado nos livros, que é a agonia. É o que dá vida aos objetos. Se quiser ver mais sobre, veja o documentário do Corey, ele explica essa parte. Mas, voltando para o verdadeiro assunto, o Sister Location abriu mais brechas na história, criando Agonia. Peraí, não, confusão entre os fãs e fazendo com que toda Agonia é a coisa que tava, por exemplo, no Show The Pit. Fazer ele relembrar as coisas. Tipo, na FNAF tem aquela chance dos posters trocarem, sei lá, o pôster de um jornal de nada vira de umas das almas assim falando. É diferente. E os remanescentes é o metal macho, não sei o que, é o metal, que não sei o que aí faz os animatrônicos poderem, não sei o que. Aí, a agonia é, por exemplo, aquele William de Entourage, não é o William, é a representação de como as crianças viam o William, um monstro, né? Porque é a agonia que faz o William poder ver o passado, as coisas. Tudo por causa da agonia, né? Que faz do Oswald, o William, não, desculpa, o Oswald poder relembrar as memórias das crianças. E aquela coisa que o Springbone não é o William. É, na verdade, é o quadro elemento da agonia que faz que o Oswald vai lembrar as memórias das crianças que, né? E aquela coisa, o Springbone, é a representação de como as crianças viam o William, o monstro, né? E remanescentes é o que faz isso aí mesmo, da vida ao objeto. aquela crença de que o Henry Emily era mais foda que o William Afton caísse por terra, porque fazia muito mais sentido o William Peraí, pausa isso. ter inveja das criações do Henry, e por causa disso, ele desencadeou uma vontade insana de botar os outros para dormir, eternamente. Além de que, o William Afton começou a fazer de tudo para alcançar a imortalidade. O cara conseguiu ir de um psicopata maluco para um cientista maluco. Intancável isso aí. Agora chegamos no jogo considerado por muitos o verdadeiro final da história dessa franquia, FNAF Pizzaria Simulator. Esse jogo já foi feito para trollar o público de vez e colocar o povo fala que devia ter acabado aí, eu acho que não. FNAF, bora enfiar FNAF, que eu gosto de FNAF, quero FNAF. É porque os próximos jogos que vieram cheio de bug. Tipo, vocês viram agora o VR de Skate of the Mimic, que se desmerecer eu vou fazer um vídeo separado sobre isso. O jogo tá horripilante. O jogo está horripilante. Horripilante bug. Os botões não funcionam, teve downgrade. Nossa, velho. E é isso, velho. Complicado isso aí. Os Secret Brick veio bugado. Se bem que teve a pandemia e tal. O Ruin, eu não sei. O Ruin eu não lembro. Sabe Aí os próximos jogos vieram bugados. Hellpoint ele não veio bugado, pelo que eu me lembro. Hellpoint ele não veio bugado. O que veio mesmo foi Secret Brick. Cagaram, não teve no jogo. Eu gosto de Secret Brick, mas sei lá. Mas eu gostei muito de Secret of the Mimic. Secret of the Mimic, eu gostei. Que mais Secret of the Mimic, mais... Ai, meu Deus do céu, o que fizeram com o VR, pelo amor de Deus. Mas eu gostei muito de Secret of the Mimic, eu gostei. Ponto final nessa história. O jogo começa E é porque esse jogo, ele é o final. Mano, aquele diálogo do Henry, misericórdia. Muito massa. Anteriores, mas do nada, ele Esse jogo era tenebroso.
mas ao mesmo tempo era muito divertido. Esse jogo se passa muitos anos depois do FNAF 3. Aqui você cuida de sua própria pizzaria, o que era muito inovador. Dependendo das suas escolhas, o final poderia ser completamente diferente, dando até a possibilidade de você ir pro CAPS. Ainda bem que eu já tô acostumado com esse lugar. Nessa pizzaria, jogamos com o Michael novamente, onde um velho aleatório colocou a gente pra tomar conta do local. O velho falou também pra resgatar uns robôs que ficavam do lado de fora da pizzaria, tentando entrar. Algo bem normal, né? Umas sucatas ambulantes tentando invadir uma pizzaria. Só mais um dia comum para o Michael. Juntando todos os animatrônicos na pizzaria, tudo começa a pegar fogo. Descobrimos que aquilo era um plano do Henry Emily. O velho que chamou o Michael pra trabalhar, na verdade, era o Henry fucking Emily. Henry arquitetou um plano por anos só pra acabar de vez com toda a cagada que William fez, juntando todas as vítimas, até mesmo a Charlotte, sua filha. Assim, de uma vez por todas, Henry acaba de isso, vez mano. com esse... É isso, um final muito massa, velho. Isso é muito massa. Mas os próximos jogos vieram completamente bugados. Eram bugadaço. Eram meio bugadinho. E eu gostei de Secret of the Mimic e Secret Breach, mas Secret Breach foi bugado. Eu vou falar mais sobre o VR depois em outro vídeo, tá, gente? Eu vou falar mais depois em outro vídeo isso. caos e até mesmo O VR que eu com digo ele é o mesmo. Secret of the Mimic, que veio bugado, cagado, tal, falta de comunicação, meu Deus do céu. É um vídeo sobre... que eu vi muita gente falando, core no canalzinho aí. Infelizmente a história não acabou por aí. Sabemos que depois o Scott estreou até a última gota do bolso dos fãs, bagunçando com o final quase perfeito. Então foi perfeito, porque perfeito é só Deus. Ultimate Custom Night, também conhecido como UCN, veio um tempo depois só pra FNAF não morrer de vez. Aqui a gente joga com a alma de William Afton, preso em um purgatório com 50 animatronics diferentes. Ninguém da fandom estava aceitando que o jogo era só sobre testar os bichos. Até tinha algumas coisas secretas, mas nada tão relevante. Então aqui chegamos, FNAF Help Wanted, um FNAF de realidade virtual onde você controla uma mulher que trabalha para uma desenvolvedora de jogos paga pela Freddy Fazbear Entertainment para fazer um jogo com o intuito de disfarçar as cagadas do passado, como uma lenda urbana. Mas a gente sabe que tudo que aconteceu é real. E sabe de uma coisa? Aqui eles usam os chips que estavam nos animatrônicos antigos para aplicar o comportamento deles dentro do jogo. E também por isso que temos o Glitch Trap, esse mesmo arrombado que fudeu também com a história, como sempre acontece. Os fãs descobrem tudo do jogo, basicamente. Aí o Scott não aguenta ver que a história dele é super previsível, então ele pega tudo que estava no lixo, escreve algo por cima e pronto. Os fãs nunca vão conseguir descobrir a lore. E de fato, isso atrasou muito a cabeça dos fãs. Mas voltando pro jogo, o Glitch Trap é a essência do William Afton, que por algum motivo infectou aquele jogo. Não, isso é o e ainda Mimic, tomou isso é o controle. Mimic! É o Mimic! Assim, tem essa confusão e tal, mas eu acho, creio eu, que o Mimic que foi escaneado aí, e ele é um Mimic, ele copiou. É o que eu acho. Eu acho que eles escanearam a placa do Mimic, tá? Da mente da nossa personagem. Vamos lá. Também teve aquele FNAF AR, mas ninguém liga pra isso. É o que eu acho. Eu acho que escanearam a placa do Mimic. Eu vou falar, é o Bunny Trap. Eu vou explicar o que é o Bunny Trap. Ele não é canônico. A voz dele é de Princess Quest. E é isso. Aceitem. Eu sei que dói. William morreu. Acabou. É o que eu acho. Eu espero que o William volte, mas... Esse aqui deu o que falar na época de seu lançamento. As teorias já estavam rolando soltas antes mesmo do jogo sequer ser lançado. Os fãs olhavam cada pixel dos teasers que eram postados. Mas aí o jogo é lançado e era uma bosta. O jogo era bugado, sem graça, vazio. A principal antagonista do jogo não aparecia nem por 10 minutos no jogo inteiro. E o final era uma desgraça. O jogo tinha vários finais. Muitos desses finais são apenas desenhos do próprio personagem controlando. Apenas um desses finais era algo legal e que parecia ser realmente canônico, onde Springtrap conseguiu voltar de novo e foi atrás do nosso personagem. Mas tudo pega fogo de novo e Springtrap Que nem é pego canônico. pelo Blob, que é um amálgamo de Ai, tem batalhas gente que antigas, fala mais assim, foda. ah, não sei o que o William, que escanearam o Glitch, que ele contaminou a Vanessa, que fizeram a forma... O Bunny Trap, conseguiu o Bunny Trap. Não. Mas tem gente, então isso é o Mimic conjurou a Vanessa para fazer o corpo do William. Não. O Bunny Trap não é canônico, o verdadeiro do Princess Quest. A gente liberta a Vanessa. Né? E o... escanearam a placa do Mimic. E ele é um Mimic. E ele copiou o Glitch Trap. Não.
Peraí, foi a merda agora. O Mi escanearam a placa do menino, que ele copiou tudo. Lá e tal. Copiou o Win. Só isso. O Blob tem a cabeça do Funtime Freddy, uma das criações criadas por William com o intuito de capturar as almas das crianças, mas é que o jogo vira e William é pego pela sua própria criação. Depois de um tempo, o jogo teve alguns Peraí, consertos, agora com o jogo Agora isso foi. Pegar. mais jogável, o pessoal foi tentar realmente resolver a história desse jogo e novamente continuou sendo uma bagunça. O pessoal descobriu que a Vayne era a Vanessa, isso era óbvio, e que ela ficou do mal por conta de estar possuída pelo Glitch Trap. Sim, ela é a mesma mulher que estava testando aquele jogo VR. Quem diria, não é mesmo? Scott fazendo mais histórias muito previsíveis. Mas infelizmente, por conta de algumas discussões e vazamentos de assuntos pessoais, ele infelizmente se aposentou da produção dos jogos de FNAF, só auxiliando em poucas coisas. E mais um adendo aqui, quando Secret Breach estava sendo produzido, teve todo aquele bagulho de 2020 que eu não posso falar aqui, mas que impediu o Scott de falar como seria realmente a história do jogo, o que pode também ter auxiliado para ser uma bagunça, porque se ele falasse, tinha chance da história inteira de todos os jogos vazar, e era algo que ele não queria. Mas enfim, vamos pro próximo assunto. Compre o presente de Dia das Mães no Magalu e ainda concorra a uma sala completona pra torcer com a gente. Esse aqui se passa em um dos Será finais que de eles fizeram muito? Foi. mais especificamente aquele da Princess Quest, onde a gente liberta a Vanessa da possessão de Glitch Trap e fugimos com a cabeça do Glamrock Freddy, mas a nossa amiga Cassie vai atrás do Greg. Eu quero ver a história voltar, velho, de FNAF. A história tá parada. Ah, mas o Click of the Mimic. Beleza, 79. A gente tá parado lá na navegadora, que é esse coisa. Até agora. Ele ficou preso nos escombros da Pizzaplex, mas indo lá, ela se dá de cara com... Mas ele é bem lixo nesse jogo e não acrescenta muita coisa pra história. A maior parte da história depois do Secret Breach está nos livros, o Tales from the Pizzaplex. Se você quiser saber mais da história, vai lá no canal do Core. Não diz nada. E o que é que os fãs têm a ver? Help Wanted 2. Meu senhor, eu já tô cansado. Mas voltando ao assunto, Help Wanted 2 é o mesmo do 1, só que 2 adicionaram os conteúdos que faltou adicionar no jogo anterior e pronto, jogo novo. Aliás, aqui a única coisa interessante de saber é que um dos personagens que estava na mordida de 83 ainda está presente na história e envolvido diretamente com a Fazbear Entertainment. Parece que o com a cabeça de Bonnie era o pai da Cassie e a cabeça de Fred era o pai do Oswald. Acho que é isso. Provavelmente ele é o pai da Cassie, o que seria muito foda, mas aparentemente ele sumiu depois. E agora estamos basicamente no final do vídeo, então vamos logo acabar com isso. FNAF Secret of the Mimic. Esse jogo é o motivo principal de eu estar gravando esse vídeo. gostei desse jogo. Já zerei, só foi um final pra mim, que é aquele lá. A gente cura o Mimic, só falta isso aí pra mim. Pois simplesmente pegou todo o nosso conhecimento sobre o William e o Henry e jogou no lixo. Aqui temos a maior explosão mental de toda a história dessa franquia. Mas vamos primeiro falar do jogo em si. No jogo, contratamos Arnold, um técnico falido contratado pela Freddy Fazbear Entertainment para pegar os projetos e tecnologias do Adrien Murray. Você provavelmente só conhece ele pelo meme do Mas relaxa, só saiba que ele é um dos personagens que mais sofreu na franquia inteira. Mas Nightman, como eu sequer iria saber a história desse personagem se ele nunca foi citado em nenhum jogo anterior? E eu te respondo, meu caro telespectador, você vai ter que ter lido os livros do Tales from the Pizzaplex, que nem chegaram no Brasil ainda. Que divertido, não é mesmo? E o pior de tudo é que ele pode ser considerado o personagem mais importante da franquia, pois ele que criou os animatronics, ele que projetou os primeiros que a gente viu. É tudo ideia dele, ele era normal, de fato, o único personagem normal que tem nessa franquia. Mas infelizmente, tudo foi tirado dele. Filho, esposa e até... Ai, Falfest. Bum! Pegou fogo. Não, minha esposa. Vou fazer o M1. M1. Bum, M1. Não, meu filho! Mas é meu filho. M2. Ô, gente, isso aqui não é gracinha porque morreu, não. É uma história fictícia, né? Obviamente, mas eu quero fazer gracinha pra quem perdeu o filho, não, viu? Não tem mal, não. Isso aqui é porque é uma história fictícia. FNAF, não é uma história real, é fictícia, né?
mesmo Mas suas fictício, invenções, então. roubadas pelo Henry e William. E além de ter perdido essas coisas, E ele coitado do também criou Edwin, um robô. Aí o cara faz. A esposa morre, o cara faz o M1, o Mimic 1. Aí o filho morre, o M2. Coitado. Coitado. A esposa e o filho dele morreu. Capaz de copiar ações dos outros, mas após o filho do Edwin ir de base, Edwin desce a porrada no Mimic. Aí ele aprende a lutar e anos depois atua no filme Gigantes de Aço. O Mimic vira um robô assassino capaz de aprender seus movimentos e ainda por cima se disfarçar. Um ponto pra ser colocado aqui é que esse jogo se passa nos anos 70. Os robôs de FNAF 6 têm menos tecnologia que esses aqui. Isso mostra que mesmo o Harry e o William tentando roubar tudo pra eles próprios, nunca conseguiram criar algo tão perfeito como o Edwin fez. Um dos personagens mais legais da franquia inteira, na minha opinião, mas infelizmente ele provavelmente vai ser jogado de lado, que nem a Venia. Mas fazer o que, né? Mas é isso. A cada jogo lançado, mais uma bagunça criada para sustentar os fãs famintos por lore. Mas a verdadeira questão é, Five Nights at Freddy's é uma história estragada por fãs? Bem, não totalmente. No começo os fãs ajudaram muito no andamento da história, mas o Scott percebeu que quanto mais previsível era a história, menos as pessoas se importavam com o jogo. Então fazer algo confuso era mais fácil e mais lucrativo. Então a gente não pode simplesmente falar que o Scott era imprestável, pois ele fazia tudo sozinho. Então é complicado a gente realmente falar que a culpa é exclusivamente de alguém, mas mesmo o FNAF tendo uma história bagunçada, isso não impediu o FNAF ser o sucesso que ele é hoje, se tornando um ícone do terror, algo que muitos jogos indies de terror sonham ser. O que fez FNAF ser O Rai teclado 60% aí. o que ele é hoje, não O que fez FNAF ser o que ele é hoje não foi necessariamente história, e sim o apoio muito bagunçado. Isso não impediu o FNAF ser o sucesso que ele é hoje, se tornando um ícone do terror. Oi, o Freddy, rapaz! Algo que muitos jogos indies de terror sonham ser. O que fez FNAF ser o que ele é hoje não foi necessariamente história, e sim o apoio mútuo entre os fãs para descobrir tudo sobre aquele jogo incrível, sendo os fãs a principal base para o que a franquia viria se tornar hoje em dia. E aí, antes de terminar esse vídeo de fato, queria agradecer ao pessoal que me apoiou no último vídeo. Eu fico grato em ter pessoas que se interessam pelo meu conteúdo, mesmo sendo de baixa qualidade, é claro. E demorando meses pra lançar, mas é o que eu tenho que fazer, cara. Agora eu tô trabalhando, tô estudando um monte, e é complicado, tá ligado? Quero também agradecer ao pessoal que ajuda a custear os gastos dos meus vídeos, porque eu gasto tempo, né? Muita coisa, oh meu Deus. Então vamos começar agradecendo o pessoal que manda dinheiro lá no meu LivePix. Quero agradecer o Lucrécio, cara, gente fina e que tem muito potencial. É, realmente. Também. Vou deixar o canal dele aí na tela, se eu achar, né? Agradeço também o Oric, o maluco beleza, que sabe animar muito bem. E respondendo a fala dele, a minha cartola é muito mais estilosa. Caso queira aparecer também, vou estar deixando o QR Code aí na tela e o link aí na descrição. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Quando o vídeo acabar e os próximos chegar e você até gostar, pode se inscrever. Posso. Seus amigos vão gostar e os vídeos melhorar, mas é isso, e todos vão gostar. Deixa o like, comente aí embaixo. É. Sim, é o que ele realmente tá dizendo aí, FNAF. Não é totalmente estragado pelos fãs e tal. Parabéns pelo vídeo, mas bem, gente, esse foi o vídeo, vale a opinião de cada um. Mas bem, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E tchau, dá uma força pro Nike Zero lá. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau.